A pregação vai um pouco além disso, mas nós vamos até o versículo 14 e depois vamos ler o diálogo, a conversa de Jesus com Pedro. Então, o Evangelho de João, capítulo 21. Se você encontrou, queridos, acompanhe comigo, mantenha a sua Bíblia aberta enquanto nós estivermos expondo a palavra. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco naquela noite e não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco, vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe para cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam os peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos os peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: vamos comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitar dentre os mortos. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite, obrigado por sua palavra. Pai, nós não somos aptos a esta obra, abrir e expor a palavra, então dependemos completamente do Espírito Santo. Pedimos ao Deus Espírito Santo que ilumine os nossos corações e mentes, que plante as palavras como sementes em um solo tratado, Pai, para que ela venha florescer e frutificar. Abençoa-nos, Pai, com esta palavra. Abençoa-nos e abençoe os nossos corações por vezes entristecidos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos nesta noite. E fale aos nossos corações. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, você já leu um livro ou já assistiu um filme em que determinada cena ou determinado capítulo parecia estar fora de contexto? Você olha para aquela cena ou para aquele capítulo do livro e você diz assim: poxa, como que isso se encaixa na história? Isso parece estar fora, isso parece não fazer parte. Mas que no fim da história você entende que ele estava ali com um propósito, e por vezes um propósito grandioso. É exatamente isso que acontece com o capítulo 21 de João. Se você olhar para os últimos versículos de João capítulo 20, você vai ver, por exemplo, no versículo 30, João dizendo: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estavam escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Amém. Ponto. Fechou. Perfeito. Ele encerra o livro, mas de repente, então, ele abre um novo capítulo. E ele diz: olha, e um tempo depois, quando a gente pensa que João terminou de escrever e colocou um amém, um ponto final, ele abre um novo capítulo, o capítulo 21. E ele começa então a escrever mais um pouco, que parece destoar, parece desnecessário. Ou não havia necessidade? Havia. Por quê? Porque nós vamos entender isso. Porque nós somos Pedros, então havia necessidade. Quando damos esta olhada para o texto e pensamos que o fim
poderia ser antecipado, nós vemos que há um propósito muito maior de Jesus Cristo em se mostrar, se revelar a nós através do capítulo 21. O livro, então, no seu capítulo 21, traz uma conclusão, e uma conclusão perfeita para este evangelho que tinha por objetivo mostrar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ele já começa lá no início dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então este é o objetivo de João, e ele mostra que este Filho de Deus, ele mostra como este Filho de Deus, este Deus encarnado, este Senhor glorioso trata os seus seguidores, trata os seus filhos, trata os seus irmãos, olhando para Jesus. O que iremos aprender hoje, dentro desse texto, teria muita coisa a nos ensinar. Nós vamos olhar para Pedro, e vamos olhar para esses homens que seguiram Pedro, neste momento tão difícil que Pedro ele estava vivendo. O capítulo 21, ele é glorioso, porque ele trata o desfecho da história de Pedro. Você imagina se o Evangelho de João tivesse terminado no capítulo 20. Nós vimos Pedro sendo alcançado por Cristo no mar de Tiberíades, que também é o mar da Galileia. Então nós vemos ali, Jesus foi buscar Pedro ali. Jesus faz uma promessa a Pedro, dizendo: olha, a partir de agora você vai ser pescador de homens, não mais pescador de peixes. E nós vemos Pedro assumindo a liderança, porque era o discípulo, o apóstolo mais velho. Ele assume a liderança e ele é o líder. Durante esses 3 anos de ministério de Jesus, Pedro está ali liderando, Pedro assume, Pedro fala pelos dons em alguns momentos. Só que no final, Pedro nega Jesus. Jesus diz para Pedro: olha, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar. Senhor, eu vou com o Senhor para a morte. Não, você na verdade me nega. Imagina se o texto termina. Olha a imagem que nós teríamos. O que aconteceu com Pedro? Obviamente em Atos nós veríamos a restauração, mas João foi cuidadoso em mostrar como que Jesus trata os seus servos fracos, falhos, seus servos rebeldes. Como o Senhor trata aqueles que por vezes traem. E isso é surpreendente. Porque como nós tratamos as pessoas que nos ferem? Como que nós tratamos, ou pelo menos, como gostaríamos de tratar? Por vezes o caráter cristão, ele fala mais alto, nós engolimos o sapo e ali nós mantemos uma certa compostura, mas lá em nossos corações, como nós gostaríamos de responder àqueles que nos ofendem? Como que nós gostaríamos de responder àqueles que nos magoam, àqueles que nos ferem? Jesus nos ensina nesta noite como nós devemos tratar os traidores. Jesus nos ensina nesta noite como nós devemos tratar aqueles que nos machucam e nos ferem. Este é um dos objetivos do capítulo 21, mas também dá um desfecho à história de Pedro, para que Pedro não termine o Evangelho apenas como o traidor. Judas terminou como um traidor. Quando Judas é citado em outros livros, é citado como um traidor. Mas e Pedro? Judas se mata. Mas e Pedro? Negou o rebelde? Como que fica a imagem de Pedro? João coloca no capítulo 21, para dentre tantas coisas, dar um desfecho a este drama que Pedro estava vivendo. Pedro, como nós sabemos, nega Cristo. Na noite que Cristo ele é preso, ele é avisado por Jesus, e ele não, pelo menos o Evangelho não nos mostra Pedro perto da crucificação. Então Pedro nega Jesus e ele então foge, ele se esconde, assim como aconteceu com outros discípulos também. Nós estamos olhando para Pedro que negou,
mas os outros, o discípulo que estava próximo a todo este quadro foi João, o discípulo a quem o Senhor amava, do lado de Maria, a ponto do Senhor dizer para João: filho, aí está a sua mãe, mãe, aí está o seu filho. Mas os outros discípulos também fugiram, talvez por medo, receio, covardia. Pedro, ele não havia ainda tido um tempo a sós com Jesus, porque Jesus agora não estava, após a sua ressurreição, com eles todos os dias. Jesus apareceu no domingo, depois apareceu uma semana depois, e Pedro ainda não tinha tido um tempo para estar com Jesus. Pedro estava com seu coração triste, depressivo, cansado, ferido, desanimado. A história toda da negação, ela ainda está no ar, não foi resolvida. Ainda está ecoando no coração, na mente de Pedro, esta atitude. Para Pedro e para os demais apóstolos, não só a negação, como a covardia, a fuga. Desse modo, o texto que nós lemos de João, ao relatar a restauração de Pedro, porque nós veremos esta restauração, revela que a negação do líder dos apóstolos, seguido da culpa, do remorso, da vergonha, da desesperança, não seria o ponto final da história. A história não seria essa, não seria o ponto final. E você e eu, traidores, Pedros, este também não é o ponto final da nossa história, porque é o mesmo Senhor, é Cristo, é o mesmo Jesus. Quando nós olhamos então para a história de Pedro, nós vemos que Pedro é gente igual a gente. Pedro não é melhor do que nós, mas Pedro é gente. Nós vamos ver na história que Pedro, em João capítulo 1, ele trata de um encontro de Jesus com Pedro, antes de Pedro ser chamado para ser apóstolo, para que você entenda um pouco da história de Pedro. Ele foi chamado por Jesus, mas antes disso, houve um contato entre Pedro e Jesus por intermédio de André, seu irmão. André era discípulo de João Batista e então se torna um discípulo de Jesus Cristo e apresenta Pedro. Ele fala: Pedro, nós encontramos, ele chegou, o Messias chegou. Nós vamos ver Pedro como um dos primeiros discípulos de Jesus, alcançados no mar da Galileia, numa pesca maravilhosa, onde eles tinham pescado a noite toda, não tinham pego nada. Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 9, vai tratar de Pedro, bem próximo a Jesus, um discípulo que se tornou do círculo fechado. Jesus tinha seus 12 apóstolos, mas Jesus tinha 3 apóstolos que estavam sempre juntos com ele. Pedro era um desses apóstolos, aquele que assume como líder deste grupo. Pedro foi o discípulo que pediu a Jesus para ir até Jesus quando Jesus estava andando sobre as águas. Pedro foi aquele que, junto com Tiago e João, viu Jesus glorificado no monte da transfiguração. Tiveram essa visão da eternidade. O apóstolo Pedro foi um discípulo que precipitadamente tentou repreender Jesus. Quando Jesus diz que vai morrer, Pedro diz: tenha misericórdia de ti mesmo. E então é repreendido por Jesus. Pedro é aquele que fraquejou ao andar sobre as águas, sentindo o vento, e ele começa então a fraquejar. Quando Jesus perguntou aos discípulos quem ele era, Pedro foi o primeiro a dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro é aquele que não deixa inicialmente Jesus lavar os seus pés, mas diante da explicação ele diz: Senhor, então me dê um banho. E Jesus diz: não é necessário. E ali mostrava a purificação que iria acontecer. Pedro tentou convencer Jesus a desistir da cruz. Pedro cortou a orelha de um dos soldados romanos. Pedro até mesmo se considerava melhor do que os outros discípulos. Esse é Pedro. E o que a gente vê com esse relato, queridos? Nós vemos que Pedro tem altos e baixos. Pedro faz coisas certas e muito certas, a ponto de Jesus dizer: olha, não foi carne nem sangue que te revelou. Mas Pedro também faz coisas muito erradas. Pedro acerta no alvo em algumas vezes, mas Pedro erra completamente. E o que isso mostra para nós?
que Pedro é igual a gente, que Pedro é igual a homens e mulheres que vivem altos e baixos, que Pedro é igual a mim e a você, que por vezes está desanimado, por vezes fazendo coisas que não deveriam fazer. Não é assim que nós somos. Somos alcançados por Cristo, e aí somos cheios da alegria da salvação. Somos cristãos, e glória a Deus por isso. Deus nos salvou, que grande bênção. Acordamos nos sentindo completamente amados por Deus. O arroz queima, o pneu do carro fura, a gente já começa a murmurar. Parece que Deus não nos ama mais. Está tudo dando errado. Foi o arroz que queimou, foi o pneu do carro que furou, mas parece que está tudo dando errado. E a gente começa então a reclamar. Achamos que fomos esquecidos por Deus, porque os problemas bateram à nossa porta. E aí um dia testemunhamos a Cristo, falamos do amor dele no nosso setor de trabalho, na escola, no bairro, na faculdade. No outro dia fazemos coisas totalmente contrárias à fé. Temos atitudes totalmente contrárias, brigamos com colegas, brigamos com o patrão, brigamos com familiares, e parece que desfizemos, tudo aquilo que fizemos no dia anterior. Defendemos o Evangelho e depois negamos o Evangelho com as nossas atitudes. Dizemos amar Jesus, dizemos que amamos Jesus, mas não amamos a palavra, não amamos a oração. A grande questão, queridos, é que estes somos nós, aqueles que estão vivendo entre altos e baixos. Se você olhar para o lado agora, você vai ver alguém que vive exatamente o que Pedro viveu e exatamente o que você vive. Porque por vezes nós pensamos o seguinte: tem algum problema comigo, tem algum problema comigo. Mas quando nós olhamos para Pedro, e eu não estou dizendo isso como desculpa, tá? Eu não estou dizendo isso para que você pense, não, então está tudo tranquilo, eu vou viver os altos e baixos. Não. Nós vamos ver aqui que, a despeito dos altos e baixos, mesmo com altos e baixos, e os baixos sendo muito baixos, os momentos ruins sendo muito ruins, o que Jesus faz é restaurar a vida de Pedro, para que a partir daí Pedro não se tornasse perfeito, mas se tornasse alguém constante, um servo verdadeiro. E nós não podemos nos agarrar a essa realidade de que vamos viver altos e baixos para viver os baixos momentos e nos conformar em viver esses momentos difíceis, de falta de fé, de cansaço, de tristeza espiritual, porque isso não é normal na vida de um cristão, mas sim, na nossa luta contra o pecado, viveremos momentos como este. Mas a questão, amados, é que viveremos esses momentos. Somos Pedros, vivendo entre os momentos de fé, alegria e segurança, para logo depois ter atitudes contrárias àquelas que defendemos. O que aprendemos então com este episódio? Nós vamos olhar duas lições sobre nós e duas lições sobre Jesus, dentre dezenas de lições que nós poderíamos estudar nessa noite, aprender nessa noite. E a primeira delas é um alerta que eu julgo ser muito importante, e esse alerta é: cuidado com a influência que você exerce sobre outras pessoas. Cuidado com isso. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que depois disso Jesus apareceu novamente aos discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. E Pedro disse: vou pescar. E os outros disseram: nós vamos com você. Você percebe? Pedro está ferido. Pedro está com seu coração magoado, ferido. Por quê? Porque ele negou a Jesus. Os outros discípulos haviam fugido, mas Pedro negou a Cristo. Jesus manda que eles retornem a esta região, não para que eles fossem para o mar, mas que retornassem para a região e aguardassem, porque o Senhor iria aparecer. Eles voltam porque muitos deles moravam nessa região. Era a região que eles moravam. Eles estavam voltando para casa. Pedro, então, com seu coração ferido, sendo influente no grupo dos apóstolos, por ser o mais velho, por liderar este grupo por 3 anos,
ele diz: olha, eu vou pescar, olha, eu vou fazer aquilo que nós fazíamos antes de Jesus nos encontrar, eu vou pescar. É interessante, queridos, que Pedro está com seu coração ferido, e ele toma uma atitude, e a atitude que ele toma, ela influencia os outros discípulos a irem pelo mesmo caminho dele. Pedro, com seu coração entristecido, toma uma atitude de cuidado com isso. Cuidado com atitudes tomadas quando seu coração não está no lugar correto. Porque você talvez tome uma atitude e leve outras pessoas com você. Pedro leva mais 6. São 7 que estão indo agora para pescar. Pedro decide pescar, decide fazer aquilo que fazia antes de Jesus chamar por ele. Talvez por pensar, talvez para pensar, para refletir, pensar no futuro. O pensamento de Pedro talvez fosse: o que eu vou fazer agora? Eu abandonei a pesca, fui ficar com Jesus e fui treinado por ele por 3 anos e meio, e no final, talvez na prova final, talvez no teste de fogo, eu neguei a Jesus. O que eu faço agora? Se eu não estou mais habilitado a ser um seguidor, o que eu faço agora? Naturalmente ele pensa: eu vou voltar e vou pescar. Pastor John MacArthur, ele vai dizer que Pedro, quando decide pescar, não é uma pesca recreativa, mas ele está de fato retomando, depois de 3 anos, a sua antiga profissão. Não estou mais habilitado a ser um discípulo ou apóstolo, neguei a Cristo. O que eu faço agora? Eu vou voltar a pescar. Só que o que acontece? Pedro vai levar mais 6 discípulos com ele para dentro do barco. Meu ponto aqui é que devemos tomar cuidado, porque podemos influenciar outras pessoas e devemos influenciar outras pessoas. Mas o cuidado que temos que ter é porque o nosso coração não está no lugar certo, porque estamos entristecidos, porque estamos aborrecidos, chateados, magoados, influenciamos pessoas a nos seguir, e diante disso podemos destruir pessoas. Eu lembro que há alguns anos atrás isso aconteceu, e nós tivemos um problema doutrinário. Esse problema doutrinário foi tratado bem no início, há muitos anos, na verdade, no 2º ano que eu estava com os irmãos aqui como pastor. E eu lembro que nós tínhamos então pessoas influentes que assumiram uma doutrina muito contrária, e nós então tivemos ali um embate doutrinário, e essas pessoas decidiram não estar mais conosco. Um desses que estavam indo embora era um jovem que influenciou vários outros jovens. E quando esses jovens que estavam saindo, eles vinham por amor e respeito conversar comigo, eu dizia o seguinte: cuidado, porque você está seguindo o pensamento de alguém que talvez não vá cuidar de você quando as coisas estiverem difíceis, porque elas vão voltar a ficar difíceis. E exatamente foi isso que aconteceu. Muitos desses jovens se afastaram, muitos desses jovens deixaram de congregar, congregaram por um breve período, depois deixaram, exatamente porque nós não somos bons guias quando o nosso coração não está no lugar certo, quando o nosso coração não está em Cristo. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós podemos, com nossas palavras, influenciar pessoas, destruir pessoas, podemos afastar pessoas. Esse é o ponto que eu gostaria de pensar com vocês. Às vezes estamos aborrecidos, às vezes estamos sofrendo, às vezes nossas atitudes nos levam a nos afastarmos do corpo, a olhar para o passado como Pedro fez. O que eu faço? Olho para o passado, eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia. Cuidado para que você não seja tentado a influenciar outras pessoas. E é muito comum que isso aconteça. É muito comum que quando eu não estou satisfeito, eu comece a procurar pessoas que talvez não estejam também, para poder ter algum tipo de apoio. O pastor ele falou que eu não gostei. E aí, David, o que você achou? Eu não achei muito legal, tá vendo? Não, acho que é a hora da gente ir embora. Acho que é a hora de nós irmos. É a hora de nós não estarmos mais aqui. Com isso, nós influenciamos pessoas. Tome cuidado com isso.
Tome cuidado, porque nós temos responsabilidade com as pessoas. Temos aprendido isso com a matéria membresia, e devemos tomar cuidado com a influência que nós temos sobre os outros, porque seremos responsabilizados diante do Senhor, seremos responsabilizados. Podemos ajudar alguém, devemos ajudar pessoas e devemos influenciar pessoas a se firmarem no Evangelho, mas também podemos, com nossas atitudes, influenciar pessoas a se afastarem do corpo, e devemos ter cuidado com isso, porque há muita responsabilidade nisso. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria, olhando para essa história de Pedro. A história terminou belíssima, poderia não ter terminado assim. Jesus se apresentou ali, resgatou não só Pedro, mas todos os outros 6, mas poderia não ter terminado assim. Assim como muitas histórias não terminam, com pessoas que, magoadas e chateadas, começam a influenciar outras a se afastarem, por vezes, de uma congregação local, e isso vai ser uma influência tão nociva que vai afastá-los, né, da própria caminhada. O segundo ponto, olhando para nós, é que o passado, queridos, não tem respostas, mas Jesus sim, Jesus é a resposta. Nós somos tendenciosos a agir como Pedro e olhar para trás. Talvez por estar perto do mar, por estar em casa, memória emocional, lembrar de toda a sua vida de pescador, Pedro tenha decidido então pescar. O mar de Tiberíades, como eu já disse, é o mar da Galileia. O primeiro indício de que nem tudo estava certo era a localização dos discípulos. Eles não estavam no monte onde Jesus havia ordenado que esperassem por ele. Está lá em Mateus 28. Mas tinha ido para o mar, eles foram para o mar. Pedro, na verdade, vai e influencia esses outros a irem com ele. Simão Pedro, como sempre impulsivo, disse aos outros 6, vou pescar. Ele não estava sugerindo que eles fossem fazer uma pesca recreativa para passar o tempo, mas sim que estavam declarando retornar ao seu antigo modo de viver. Vou pescar, vou treinar novamente o ofício que abandonei pelos últimos 3 anos. Quando nós vemos o diálogo de Jesus com Pedro no versículo 5, Jesus diz: por que eu estou dizendo que a intenção de Pedro era de voltar a ser pescador? E talvez você pense, mas por que isso? Olha o versículo 15, quando Jesus vai conversar com Pedro. Ele vai dizer: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes, ama-me mais do que estes. E aí o pastor John MacArthur vai dizer que a forma correta de interpretar estes do texto, você me ama mais do que estes, a forma correta é uma referência ao seu barco, à sua rede, aos seus apetrechos de pesca. Você me ama mais do que esse passado que você volta para ele quando as coisas não vão bem. Você me ama mais do que essa sua vida antiga, quando você me nega e então, desesperançoso, decide olhar para o passado. Esse é o diálogo de Jesus com Pedro. O Senhor estava chamando Pedro para virar as costas mais uma vez e definitivamente para o seu passado, mas estar completamente comprometido com o serviço que ele havia chamado Pedro para fazer. Seguindo o exemplo de Pedro, o resto dos discípulos dizem, olha, nós vamos com você. Certamente não sentiam mais confiança em exercer o ministério espiritual diante da atitude que eles mesmos tomaram com a prisão de Jesus, de fugirem, de abandonarem Jesus, e então talvez voltar à pesca seja o melhor caminho. Como os pescadores experientes que eles eram, foram pescar à noite. Eles sabiam que no mar da Galileia seria o melhor momento para a sua pesca, mas a experiência foi mal sucedida. E essa pesca ruim ou pesca inexistente, porque eles não pescaram nada, era uma lição do Senhor.
sobre a incapacidade de voltar para as suas vidas antigas. A grande questão é que, por algum motivo, queridos, o pecado age em nós, de forma que quando as coisas não vão bem, por vezes olhamos para o passado e achamos que no passado nós vamos ter algum tipo de resposta. De uma forma muito didática, Jesus está mostrando para esses caras que não. O passado ficou. Quando você é alcançado por Cristo, não há mais um passado para voltar. Não há mais um lugar para voltar. Não há mais respostas do passado. Agora nós olhamos para frente, como Hebreus vai dizer, olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. É para lá que nós olhamos e não para trás. Esses homens são pescadores, experientes, pescaram por toda a vida, conheciam o ofício, vão pescar no melhor horário e não pescam nada. O Senhor estava ensinando a eles, não há para onde voltar. Não há mais como voltar. Não há nada de errado com ser um pescador ou pescar. Uma profissão digna, respeitável. Mas não foi o que o Senhor havia planejado. Esse não era o chamado de Jesus para aqueles 7 discípulos. Jesus não havia chamado eles para pescar, não mais. O tempo de pescar peixes ficou para trás. E não adianta olhar para trás, porque agora já há novas histórias a serem vividas, um novo chamado, uma nova missão. E não haveria felicidade e prosperidade nenhuma se eles voltassem para trás. E ainda que eles ficassem ricos com a pesca depois desses 3 anos com Jesus, e tivessem muito dinheiro e toda a riqueza que essa terra pudesse dar, ainda assim os seus corações nunca seriam curados e restaurados, porque eles estariam longe daquilo que Cristo planejou para a vida deles. Eles foram escolhidos, queridos, e foram escolhidos para pescar homens e não mais peixes. Uma vez que, tendo deixado as suas redes para segurar o arado, não havia mais como voltar atrás. Isso nos ensina que o nosso passado, aquilo que é conhecido por nós, pode parecer um lugar de segurança e esperança nos momentos de dificuldades. Esse texto nos mostra que não é. Este não é o caminho. Voltar a antigas práticas não é o caminho. Por quê? Porque o Senhor nos chamou para uma missão. E essa missão é servir o reino. E não há nada que façamos fora disso que nos dará alegria, prazer. Uma vez, ouvindo um missionário em um congresso que nós fomos, levamos 40 irmãos de nossa igreja a um congresso de missões. O missionário disse: você, e aí eu vou usar o meu exemplo e o exemplo de outros irmãos aqui, eu não sou militar. Eu não sou militar e outros aqui também não são. O Denilson não é um funcionário da prefeitura de São Pedro, ou o Plauto, funcionário da prefeitura de Iguaba. Esse missionário disse: nós somos missionários dentro das Forças Armadas, dentro das prefeituras. É isso que nós somos. Deus não nos colocou lá para que a gente ganhe dinheiro. Deus nos colocou lá para que a gente pregue o Evangelho. E aí a gente recebe para isso. A gente recebe para fazer isso. Mas o objetivo de nós estarmos lá, a missão. Nós somos missionários. Nós temos um chamado e uma missão. E só haverá alegria, só haverá contentamento quando nós estivermos desempenhando aquilo que fomos chamados para fazer. Pregar o Evangelho, fazer com que o reino de Deus ele possa expandir e crescer. Não há nada no passado que vá alcançar os nossos corações, responder os nossos dilemas. Não há. É o próprio Cristo quem cuida dos nossos corações. E eu sei que por vezes nossos corações se entristecem. Eu sei que por vezes nossos corações estão magoados, feridos. O meu, o seu, mas é o próprio Cristo quem transforma as nossas vidas. É o próprio Cristo que quebra as nossas defesas, que nos resgata, que nos alcança e que nos traz de volta.
Por vezes tentamos nos refugiar, fugir, mas o passado é um lugar estéril. Ainda que o passado possa nos prometer riquezas desta terra, nossos corações nunca serão curados, nunca encontraremos paz e nunca encontraremos alegria longe da presença do nosso Senhor. Então esse texto, dentre muitos ensinos, nos ensina: cuidado com a sua influência. E cuidado com a sua influência quando o seu coração não está no lugar certo. Você pode acabar com pessoas, afastar pessoas. E em segundo lugar, cuidado com o passado. Não é o lugar onde nós devemos estar. Não é o lugar onde o Senhor deseja que nós estejamos. Mas aprendemos duas coisas sobre Jesus. A primeira delas é que Jesus nos resgatou, queridos, mas Ele continua nos resgatando. Ele nos resgatou do império das trevas, mas por vezes vai à beira dos mares das Galileias em que nós vivemos para poder nos resgatar mais uma vez. Olhar para trás não resolve, não resolveu para Pedro e não resolve. Medo, covardia, dúvida não são sentimentos que nos farão avançar e crescer. E mesmo depois de uma tentativa frustrada de voltar atrás, ao olhar para a margem, os discípulos estão lá, estão frustrados, cansados, magoados. Pedro está depressivo e não deu nada certo. Vamos pescar, não pescamos nem um peixe a noite toda e o dia está amanhecendo, mas de repente eles olham para a margem. Estavam a 90 metros da margem e tinha alguém na margem. Alguém estava lá. Havia uma silhueta lá e eles não conseguiam enxergar perfeitamente, reconhecer quem estava lá, mas alguém estava lá. E quem era? Jesus. Jesus estava lá e estava lá, não para acusar. Jesus não foi lá na beira na margem do mar da Galileia para dizer: ô Pedro e vocês, vem aqui. Vocês são os caras sem compromisso, hein? Caramba, eu mandei vocês para um lugar, vocês vieram para outro lugar. O que vocês estão fazendo pescando? Eu já não falei que vocês não vão ser mais pescadores? E Jesus poderia dar uma bronca naqueles caras. O que Jesus faz? Jesus vai lá restaurar. Jesus vai lá cuidar do coração desses caras. Jesus vai lá abraçar eles mais uma vez. Jesus vai mostrar na prática: eu sustento vocês. Sou eu que... Você entende o que Jesus está fazendo ali? Jesus está chamando a responsabilidade, dizendo o seguinte: está comigo, eu sustento vocês. Sei que vocês me traíram, sei que vocês fugiram, eu sei que vocês foram infiéis, rebeldes, covardes, eu sustento vocês. Jesus está na margem. Jesus chama os seus discípulos. Ou melhor, Jesus pergunta assim: oi, pegaram alguma coisa? Tem peixe aí? Não pegamos nada. Não sabia ainda, né? Não reconheceram, está só a silhueta lá. Alguém está perguntando: filho, tem peixe aí? Não tem nenhum peixe. Fala o seguinte: joga a rede para o lado direito, como se os peixes tivessem noção, né, de direção. Não, esquerda não, vamos ficar só na parte direita. Milagres são impressionantes. Eles jogam a rede. E aí, sabe aquele estalo? Sabe quando você de repente está andando na rua, perto de restaurante, você sente um cheiro de uma comida e ela te leva para um outro lugar? Você fala assim: caramba, essa comida, esse cheiro é igual o cheiro da comida que a minha avó fazia no Natal, lá em casa, quando eu estava com meus filhos. Você é transportado. Ou então quando você sente o cheiro de um perfume, você lembra de alguém muito querido que usava esse perfume, e essa imagem vem à sua mente. No momento que esses caras jogaram a rede para o lado direito e eles puxaram, a rede não veio. Ela não subiu, porque ela estava completamente cheia de peixe. Nesse momento, João vai dizer: é Jesus, cara. Por quê? Porque veio à mente desses caras que 3 anos passados, Jesus tinha feito exatamente a mesma coisa. Afasta um pouco o barco, joga a rede.
e a rede veio cheia, e agora? E aí, Pedro está destruído. Mas quando João diz, é Jesus, Pedro, não sei por que ele tinha tirado a roupa, né? Estava tão depressivo, ele falou, vou pescar sem roupa hoje, ou se era uma praga, mas eu sei que ele bota uma túnica, e ele pula, ele não aguenta, esses 90 metros, ele não aguenta, ele simplesmente pula na água, e ele vai até Jesus. Ele precisa encontrar Jesus, ele precisa olhar para Jesus e dizer, Senhor, eu neguei, e eu fugi, e eu não sou mais digno, eu vou voltar a pescar, e nem isso eu sei fazer mais, eu não consigo nem pescar mais, eu estou tão ferido, que eu não consigo nem fazer aquilo que eu fazia muito bem, que é pescar. Ele vai em direção a Jesus. Quando chegam à margem, Pedro chega primeiro. Sabe o que eles veem, queridos? Quando eles chegam à margem, eles veem brasa, eles veem peixe e pão. Jesus já tinha preparado tudo, já estava tudo pronto. Imagine que esses caras estivessem tão feridos a ponto de não obedecerem. Já tinha pão, já tinha peixe, o café da manhã estava pronto. Jesus estava falando para esses caras, eu sustento vocês, eu sustento vocês. O nosso sustento não depende da nossa fé, porque a nossa fé é falha, é fraca. O nosso sustento depende de Jesus Cristo. O nosso sustento não depende da nossa perseverança. Nosso sustento depende completamente de Jesus. Ali já estava brasa, peixes, pão. Jesus estava nos mostrando um cuidado para discípulos, apóstolos cansados, feridos, famintos. Jesus já tinha preparado o café da manhã. O Senhor ressuscitado mostrou que estava ali, não para repreender os seus discípulos, mas Jesus estava ali para servir aos seus discípulos. O servo, o Deus servo, estava ali servindo aqueles homens. Ele poderia estar ali repreendendo, brigando com eles, mas não, estava ali servindo aos seus amados, estava ali resgatando os seus amigos, mesmo aqueles que tinham sido infiéis e desobedientes. Aqui nós temos uma visão muito clara do bom pastor, daquele que cuida das nossas vidas. E sabe o que nós aprendemos com este texto, queridos? Nós não somos descartáveis. Jesus não está nos chutando para longe porque nós erramos e falhamos. Nós não somos descartáveis e sem valor. Nós somos valorosos para Jesus. E o valor, obviamente, que nós temos é o valor do próprio sangue de Cristo, que nos alcança e nos perdoa. Nós somos filhos amados. E não somos filhos amados porque somos fiéis e obedientes. Somos filhos amados porque Deus decidiu amar os infiéis, amar os desobedientes, amar os egoístas, amar os rebeldes. Nosso Senhor não descarta seus discípulos. Não deu certo com este, eu chamo mais alguns e deixa esses para lá. Não, Ele vai e Ele busca. Ele vai ao encontro desses homens. Ele restaura. Ele vai em busca para restaurar o desanimado. Ele quer trazer ânimo àquele que está cansado e ferido. Ele busca o ferido para poder curar, e ele encontra o perdido para poder salvar. Jesus chama os seus discípulos: vamos comer. Essa foi uma chamada à comunhão. A comunhão estava sendo restaurada naquele momento.
O Senhor chama eles e fala: vamos tomar café. Deixa eu cuidar do coração de vocês. Jesus chama-os para a comunhão. Jesus chama-os para que o sentimento de culpa pudesse ser vencido naquele momento. Corações estavam sendo curados, e é exatamente aí que os nossos corações são curados, diante do Senhor. É diante de Cristo que os nossos corações são curados. Assim como a desobediência resultou em fracasso, a obediência desses homens trouxe restauração. A pesca maravilhosa, a refeição preparada por Jesus, demonstra aos discípulos que Jesus podia não ter agido dessa forma, mas ele foi lá. Ele era e ainda é suficiente para satisfazer a necessidade dos seus discípulos, dos seus seguidores. Essa história também nos lembra que a obediência traz bênçãos. Devemos ser obedientes, devemos ser fiéis à palavra do Senhor, naquilo que ela nos manda fazer. Neste dia, o sentido principal foi de ensinar que somente a fé e a confiança em Jesus irá nos capacitar a superar o fracasso, a fraqueza, a rebeldia, o cansaço. Somente fé depositada em Jesus, somente obediência, somente confiança em Jesus Cristo pode vencer, pode nos fazer superar o fracasso e a fraqueza, pode nos fazer não ceder ao pensamento de voltar a velhos hábitos. O que o nosso Senhor fez aqui ficou marcado na mente desses apóstolos. A partir daqui, entenderam que foram chamados para servir ao Senhor Jesus, e foram chamados para servir a Jesus pelo resto de suas vidas, e serviram até a sua morte, todos eles. O Senhor, como sempre, usa pessoas fracas e falhas para o avanço do seu reino. E Ele usa pessoas fracas e falhas, queridos, porque não existem pessoas de outro tipo. Nós somos fracos e falhos. Só existe esse tipo de pessoa, que são fortalecidas pelo poder de Jesus Cristo. E finalmente, eu encerro. Jesus agora vai conversar com Pedro. Jesus encontra todos eles, Jesus os restaura naquela mesa, eles comem com Jesus, ali relacionamentos estão sendo restaurados, ali corações estão sendo tratados. Mas agora, após esse momento com o grupo, Jesus chama Pedro. Eu imagino que naquele momento Pedro está sentado ali pensando: será que eu chamo Jesus? Será que eu chamo ele no canto? Será que o que ele vai falar para mim? Eu fiz uma coisa horrível. E ainda ali, naquela comunhão, mas de repente Jesus diz: Pedro, vamos andar, vamos caminhar. Versículo 15: depois de terem comido, Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E ele respondeu: sim, Senhor, sabes que eu amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus te perguntou pela terceira vez: você me ama? E respondeu: Senhor, sabe de todas as coisas e sabe que eu amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. A conversa começa com uma pergunta direta de Jesus: Simão, filho de Jonas, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E a resposta de Pedro é sim. E ele pergunta mais duas vezes. Pedro se surpreende, porque Jesus vai perguntando uma segunda e uma terceira vez. Jesus
amor de Pedro, queridos? Você acha que Jesus tinha alguma dúvida? Quando nós lemos esse trecho e lemos o Evangelho, não temos dúvidas do amor de Pedro. Pedro é esse que pula do barco para se encontrar com Jesus, porque sabia que somente diante de Jesus seu coração poderia ser tratado. Pedro ama Jesus. É óbvio que Pedro ama Jesus. Pedro sabia que amava Jesus, e Jesus, mais do que ninguém, sabia do amor de Pedro por ele. Então a maior questão aqui, e o ponto central dessa conversa, não é o tu me amas, mas é o apacenta, pastoreia, serve, sirva as minhas ovelhas. Se voltarmos ao início do capítulo, veremos Pedro tomando a iniciativa e indo pescar. Os outros vão com ele. Muito bem, se você for lá para Mateus 4, vai poder verificar como Pedro, juntamente com André, foi convocado por Jesus. Jesus diz: vinde a mim, e eu vos farei pescador de homens. Mas em João 21, Pedro está pescando peixes, não homens. Já falamos, Pedro retorna. Agora então chegamos ao ponto que Jesus está ensinando a Pedro: se você me ama, como você está dizendo que me ama, por que você está aqui, fazendo o que você fazia antes de eu te chamar? Esse é o ponto. Se você me ama, e se você me responde prontamente que me ama, diante das 3 perguntas que eu faço, por que você está aqui, cara, pescando peixes, se eu te mandei pescar homens? É como se Jesus chegasse na tua frente e ele te perguntasse: você me ama? Marcelo, você me ama? Luciano, você me ama? Luiz, você me ama? Daniel, você me ama? Lucélia, você me ama? Rose, você me ama? Cléber, você me ama? Eu tenho certeza. Claro, Senhor. Claro, eu te amo. E talvez ele perguntaria uma segunda, uma terceira vez, para ter certeza, né? Para que você pudesse ouvir. Não, eu amo você. O Senhor sabe que eu te amo. A pergunta então é: então por que você não está fazendo aquilo que eu mandei você fazer, que é pescar vidas? Se você me ama, por que você não me obedece? Se você me ama, por que você não joga a rede para pescar homens? Por que você voltou para o barco, para as redes? Pedro, você me ama, então por que você está fazendo algo completamente contrário àquilo que eu mandei você fazer? Esse é o ponto. Eu não tenho dúvidas que todos nós aqui amamos. E se o Senhor perguntasse, como igreja, IBBC, você me ama, nós diríamos em um alto e bom tom: sim, Senhor. E Ele diria: então por que esses bancos estão vazios? Então por que pessoas não estão sendo alcançadas, que o Evangelho não está sendo pregado? Por que vocês não estão pescando homens? Esse é o ponto. E então Jesus repete a mesma ordem que havia dado a Pedro 10 anos atrás. Sabe o que ele fez 10 anos atrás? Ele disse: a partir de hoje você será pescador de homens. E ele disse para Pedro: me siga. Segue. Jesus volta ao mesmo lugar, opera o mesmo milagre, chama Pedro mais uma vez, e agora pergunta: você me ama? 3 anos se passaram. Pedro diz: eu te amo. Jesus diz novamente para Pedro: então me segue. Abandona essas redes. Me segue. Me segue. Pise nas minhas pegadas. Faça o que eu te mando fazer. Ouça a minha voz. Saia do passado.
me segue. Jesus dá essa ordem. Quantas vezes temos visto homens e mulheres que um dia atenderam a esta convocação, todos nós aqui, né? Fomos salvos e falamos: agora eu faço parte da igreja, agora eu tenho a mensagem, a boa nova. E quantos de nós se tornam até naquele primeiro momento chatos, né? A gente quer que todo mundo ouça, a gente quer falar do evangelho para todo mundo, a gente quer pregar o evangelho para todo mundo. E com o tempo, a gente começa a deixar o arado. Talvez a gente se acostume com a mensagem, talvez os altos e baixos não nos permitam ter firmeza e disciplina. Mas quantas pessoas chamadas abandonam, retornam a cuidar dos seus negócios. Não é problema você cuidar da sua carreira, cuidar dos seus negócios, cuidar do seu emprego, cuidar para ganhar mais dinheiro, para estudar. Nada disso é ruim. O ruim é quando você faz dessas coisas o objetivo da sua vida. E nesse momento você se torna Pedro, no mar de Tiberíades, dentro de um barco, frustrado, porque não fez o que Jesus queria, mas também não consegue fazer aquilo que ele sabia muito bem fazer. Sabe aquele tipo de pessoa que fala assim: cara, minha vida não vai para frente, cara, minha vida, eu sei, mas as coisas não acontecem. Jesus está dizendo: me segue. E talvez a gente não tenha nem tanto sucesso aos olhos do mundo, né? Não tem problema, porque nós estaremos seguindo Jesus passo a passo. A questão não é se essas pessoas não amam Jesus, as pessoas que retornam e vivem para as suas próprias vidas e para os seus próprios negócios, né? Elas amam Jesus. Se fosse perguntado 3 vezes, elas diriam 3 vezes que amam Jesus. Mas talvez comecem a se indignar como Pedro, ao responder pela 3ª vez: pessoas que sabem que eu te amo. Mas a questão dessas pessoas que amam a Jesus, mas que vivem com seus próprios negócios, é que esse amor por Cristo, ele tem que se firmado na própria pessoa, não no Senhor Jesus. Eu amo Jesus, e aí quando eu tropeço, eu desanimo. E você vai tropeçar, queridos. E eu também. A questão é que quando a nossa fé e a nossa obediência, elas estão firmadas em Jesus Cristo, a noite pode estar escura, nosso coração pode estar ferido, mas quando nós olhamos para a margem, Jesus está lá. Você pode estar vivendo uma noite escura hoje. Você hoje pode estar vivendo uma noite escura, mas se você olhar com cuidado à sua volta, você vai ver Jesus, porque Jesus está lá. Essa é a questão. A questão não é que nós seremos fiéis por toda a vida e gostaríamos de ser. A questão é que o Senhor não está confiando em nós. Ele confia nele mesmo para que nós continuemos de pé e Ele nos restaura. Eu concluo. Assim como Pedro, teremos noites escuras, teremos noites traiçoeiras. Cuidado, porque nesses dias seremos tentados a voltar atrás. Nesses dias seremos tentados a abandonar o chamado. Seremos tentados a olhar para os nossos próprios negócios e viver para nós mesmos. Comece a olhar em volta. Jesus está perto. E Jesus está perto para restaurar as nossas vidas. Em segundo lugar, Jesus é o nosso sustento. Dependemos dele e devemos colocar todas as nossas esperanças nele, não em nós. Nosso passado, nossa capacidade, nossos talentos. Em último lugar, Jesus nos chama a pegarmos no arado novamente. Jesus nos chama a largarmos a rede e pegarmos a ferramenta de trabalho do reino de Deus. Você pode ter sido infiel, relutante, rebelde, fraco, falho, assim como eu sou. Mas se foi chamado por Jesus, Ele te encontrará.
E você vai se arrepender. Essa é a característica dos servos do Senhor. Ele se arrepende de novo, e de novo, e de novo. Ele chora aos pés do Senhor. E ele diz: Pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Eu não sou digno, eu falhei, eu errei mais uma vez. Mas a questão é que crentes não permanecem no erro. Crentes não permanecem no desânimo. Crentes não permanecem na rebeldia. Crentes não permanecem na tristeza. Crentes se arrependem. Crentes se entregam e se ajoelham aos pés de Cristo. Crentes pulam a água e nadam o mais rápido que puderem para poderem se encontrar com Jesus. Crentes se levantam e são guiados por Jesus a retornar ao serviço do reino de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, porque podemos, com muita alegria, ouvir o Senhor volta. Muitas vezes ao lugar onde nos encontramos. Nos abençoar, restaurar as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu amo.